Problemas não começam quando aparecem. Eles começam quando os sinais são ignorados. Bem-vindos ao Radar Cyclops, esse podcast que fala sobre sinais que você pode observar, pode controlar, pode conter para evitar problemas maiores do que o seu negócio pode suportar ou sua vida pessoal. E nesse dia, eu aqui, Edmundo, host desse programa, estou aqui com o meu co-host Anderson Tamborim, cientista forense e comportamental. Estou aqui também com o Marco de Paula, especialista em investigação, e também com o Marcos, que é um advogado e professor universitário. E eu vou dar aqui a palavra para cada um deles, se apresentar um pouquinho mais, e a gente vai bater um papo aqui de histórias das nossas vidas, dos negócios que a gente atende. Aqui todo mundo tem uma bagagem muito grande de trabalho, muito focada em segurança da informação. E a gente vai, durante esse episódio aqui, abordar alguns temas, alguns pontos, algumas situações das quais você pode antever ou se precaver de acontecer algum problema aí que você não possa depois conseguir contornar. Anderson, por favor, se apresente para o nosso público aqui. Bom, que satisfação poder falar com o público. Anderson Tamborim aqui, especialista em comportamento humano e especialmente na junção entre o comportamento e a tecnologia. E é justamente, nós vamos falar hoje de comportamentos, falamos de padrão, coisas que podem ser observadas e, infelizmente, muitas vezes ignoradas e podem passar batido no dia a dia, e isso vira uma bola de neve, né? Comportamentos que muitas vezes podem ser indícios de pequenos problemas que amanhã vão se tornar litígio, vão se tornar fraude e outras situações ainda mais catastróficas, né? Então hoje quero bater um papo aqui com meus colegas falando sobre como essa questão do comportamento no dia a dia influencia em situações de desvios éticos dentro das empresas. E como que a gente pode acabar antecipando esse tipo de situação para evitar essa bola de neve e de fato agir no momento exato para que a coisa não se torne um problema ainda maior, né? Maravilha. Marco, por favor. Olá a todos, é com grande prazer que eu vou tentar aqui dar alguns depoimentos, falar um pouquinho da minha experiência e de alguns casos aos quais participei, tive a oportunidade de trabalhar e ao lado de colegas aí que já atuam nesse mercado tão envolvente e dentro de um contexto que mexe com toda a sociedade, né? Eu sou especialista já há mais de 30 anos na área de investigação, inteligência e principalmente no que o colega Anderson acabou de colocar, esse misto de tecnologia, o old school, ao qual eu me encaixo muito bem entre o analógico e o digital, e porque a malandragem, né, e o oportunista de plantão, ele transita nesses dois mundos, né? E o que faz com que a nossa atividade seja bastante eclética na atuação. E estamos aqui hoje para contribuir e tentar, de forma bastante assertiva, elucidar algumas dúvidas, esclarecer os principais pontos de dúvidas em que as pessoas normalmente têm e que, na sua grande maioria, são básicas. E vamos ver o que a gente consegue contribuir aqui hoje. Maravilha, muito obrigado. Marcos, por favor. Olá a todos, meu nome é Marcos Crespo, sou professor universitário, advogado, operador de direito há mais de 30 anos e o que reparamos hoje em dia é realmente isso. O comportamento tem mudado. Devido a esse desenvolvimento paulatino da tecnologia que reverbera de forma muito expressiva na atual sociedade, a gente vê que é importante ter ferramentas que possam resguardar hoje os nossos direitos. Há um dinamismo muito grande hoje. Eu vou dar um exemplo. Eu, em 92, quando eu fiz o meu primeiro estágio, na extinta companhia FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., eu usava a máquina de escrever. Hoje em dia, uma simples ferramenta de inteligência artificial, você dá um comando de input com alguns comandos que você pretende e o trabalho sai praticamente feito. Né? Eu fazia a petição na máquina de escrever do zero. Hoje você tem isso, então a gente fica muito atento a essa questão de desenvolvimento tecnológico que também, de certa forma, impacta na questão comportamental e também vem impactando de forma expressiva também no direito. Bacana.
Bom, sejam todos bem-vindos, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria abordar, eu acho que é a segurança ela é sempre vista, na maioria das vezes, né? Quando você vai... Eu sou da área de tecnologia, então geralmente ela é enxergada como um custo, né? Então você vai licenciar um antivírus, você vai licenciar softwares, né, para não usar algum software com crack, pirata, alguma coisa. Você vai contratar um time ali para fazer um pentest, você vai precisar melhorar a qualidade do teu firewall e você vai se munindo de muitas ferramentas, né? Que é aquela prevenção que a gente faz, né? Mas às vezes o pessoal, diretoria, algum outro cargo, coordenação, não tem a clareza de quanto isso é relevante ou não. Então o cara vai muito para o papel do custo, né? Então a gente tem um caso em comum, né? Que eu e o Anderson atuamos num projeto que visava ali ter uma informação que podia ou não movimentar um valor na bolsa de valores, né? Em relação ao custo de uma matéria-prima específica. E a gente teve grupos ali opinando sobre aquilo e a solução inicial custava $1 milhão para implementar um DLP, né? E aí junto com o Fabrício Santos, é outro parceiro nosso que vai estar aí nos próximos episódios, a gente estudou, trabalhou e criou algumas políticas ali focadas em baixo custo para conseguir conter de uma forma tecnológica e econômica também fornecendo soluções. Como vocês enxergam quando vocês vão ali submeter um projeto, uma proposta em relação a essa questão de operação de custo? Que aí depois o Marcos pode expandir um pouco melhor. Porque às vezes quando você vai levar esse caso para a mesa não ocorreu nada, né? Aquilo, os sinais não demonstraram que há um possível problema, né, interno, né? Como vocês contornam esse tipo de questionamento quando o cara, mas eu vou investir X mil dólares aí se não acontecer nada, né? Porque pode não acontecer nada. Como vocês geralmente conseguem contornar essa situação quando o cliente ali faz essa objeção muito relacionada ao custo do investimento que ele traz para a mesa? Já foi uma tarefa muito mais difícil você jogar luz de entendimento ou de clareza no que é custo e no que é investimento, tá? Principalmente na área de segurança, seja ela na segurança patrimonial, na área de planejamento de segurança estratégico, na área de inteligência, porque, infelizmente, há muitos anos atrás, o meio empresarial enxergava, e até pouco tempo atrás, enxergava a área de segurança como um custo e não como um investimento. Por que como um custo? Porque ele tinha que colocar dinheiro para evitar um mal maior. Tá? Só que antes dele evitar esse mal maior, ele não pensava em algo que é muito básico, que a gente sempre bate nessa tecla, que se chama prevenção. E prevenção é de ordem tão básica e que a grande maioria, não importando o tamanho do seu segmento que atua, ela não pensa nisso. Então, você fazer apenas um background check, conhecer a tua problemática, mitigar os teus riscos, isso já te minimiza a quantidade de riscos e te tira daquela régua de vulnerabilidade. Então, o empresário sempre olhou, infelizmente, para este patamar como risco não calculado, não fazendo o básico, e aí ele teve um custo. A partir do momento, isso tem mudado ao longo dos anos, que ele começou a trabalhar preventivamente, ele conseguiu a deixar de gastar, deixar de perder e investir não só nas questões de segurança, seja na área de patrimônio, seja na área de segurança de informação, ou seja na área de inteligência. As empresas começaram a virar a chave e trabalhar preventivamente, ou seja, aquela máxima que se diz há muito tempo, informação é poder, a informação de você trabalhar preventivamente, de forma basilar, alguns pontos do teu negócio é que vai te dar vantagem competitiva em relação ao mercado que você atua. É assim que você tem que ter o teu negócio caminhando. Quando você diz, olha, estamos aqui para fechar um projeto, hoje é muito comum você chamar especialistas de cada área para tratar de determinado assunto. E você tem que envolver, sim, um comprador, você tem que envolver aquele cara que é especialista na área de finanças, naquele tema que você está tratando, e você tem que chamar, sim, um especialista de segurança. Seja o cara de safety, seja o cara de healthcare, seja o cara de patrimônio, porque ele é que vai mitigar os riscos que aquele negócio pode gerar uma insatisfação dentro da tua organização que pode impactar na segurança patrimonial, no planejamento de segurança, na segurança pessoal, inclusive dos seus executivos. Ou seja, qual é o maior patrimônio que uma empresa tem? É naquilo que ela investe. E aonde ela investe? Nas pessoas. Então, as pessoas têm que ser consideradas em todos os negócios em que ela, de alguma forma, coloca
no chão de sua fábrica e nos seus projetos futuros. Maravilha. Tem uma questão que eu percebo ao longo dos anos aí de experiência, que é uma resistência natural que o ser humano tem em assumir que ele, enquanto profissional, ele nunca vai ser capaz de fazer tudo por conta própria. Ele não vai fazer tudo sozinho. Ao recrutador, por excelente recrutador que seja, experiente, tudo, ele não vai ser a pessoa capaz de fazer uma análise profunda de tudo que é necessário para você mitigar os riscos de uma contratação ou de uma movimentação ali. Eu vou promover o Joãozinho tá indo bem, vou colocar ele ali para ser um gestor agora. Mas e aí? O que eu estou dizendo é, muitas vezes existe uma resistência de, eu vou chamar profissionais, vou contratar uma empresa, uma solução para olhar para isso, só que eu estou há 3, 4 anos fazendo isso. E até hoje eu não fiz esse olhar. Aí amanhã eu vou trazer a empresa X e ela vai começar a apontar para mim um problema que até então ninguém olhava. Aí ela tem aquele medo de, e se começarem a achar os problemas que eu não encontrei? Então tem esse medo, e é natural, afinal de contas, você avançar e evoluir significa se expor de alguma maneira. Só que o que está acontecendo é que a gente tem verdadeiros problemas invisíveis que não vão deixar de acontecer porque você está ignorando, né? Se eu colocar um veneno aqui nesse copinho e oferecer para alguém tomar, a pessoa vai passar mal e morrer. Se ela não souber que é veneno ou souber, tanto faz. A ciência não está nem aí para o seu conhecimento. Então, quando você começa a trazer pessoas para o negócio, independente da posição, e aí entra outra questão, eu vou cuidar disso quando eu colocar um C-level, alguém de uma posição, porque a pessoa ali é operacional, do chão de fábrica, pessoa que vai ter um cargo mais de baixo nível técnico, não vai ter acesso a informações estratégicas, mas ela está transitando no ambiente que essas informações elas estão ali acontecendo. Ela vai ouvir conversas, ela vai ver coisas acontecendo, e o que a gente vê em situações do dia a dia, quando envolve, inclusive, questão do crime organizado, quem que eles vão aliciar? Eles vão querer bater lá no topo da cadeia, né? Um gestor, um cara que muitas vezes tem um discernimento, um envolvimento moral maior, ou aquele que eles sabem que está numa situação de vulnerabilidade, que talvez, se oferecer uma quantia de grana que, às vezes, 6 meses do salário dele ali, ele, vai começar a pensar a curto prazo e vai ter uma flexibilidade moral maior. Então, quando a gente pensa em prevenção, muitas vezes começa, inclusive, em abrir mão daquela falsa ideia de que eu sou super profissional e que se eu começar a trazer coisas que vão expandir os meus horizontes, eu vou me expor. É necessário você ter parceiros e ferramentas que vão ser capazes de suprir essa tua necessidade. E melhor tarde do que nunca você começar a prevenir. A gente já teve casos aí em clientes nossos que o pessoal passou mais de 900 colaboradores na nossa ferramenta no PRA que haviam sido contratados antes, só que não foi feito uma checagem ali de antecedentes das questões de maneira apropriada. E aí o que aconteceu? Mais de 30% desses colaboradores tinham um apontamento criminal, tinha um histórico de litigância ali trabalhista, que você vê que é aquela pessoa que toda a empresa que ela passa, ela vai lá e processa. Inclusive, é interessante que esse cliente nosso, eles têm uma lista, uma blacklist ali de advogados que já são conhecidos por ser ofensores. Aquele pessoal que falou assim, o cara foi mandado embora, deixa eu bater o filho, vem aqui, vamos ali que a gente vai conseguir um dinheirinho para você. Então, inclusive, olhar se esse novo colaborador, essa pessoa que você está querendo contratar, será que ela já não tem uma relação anterior com esse advogado aí, que ele tem um histórico trabalhista, que é aquele predador? Fala, que se eu bater, o pessoal paga para não ter dor de cabeça. Então, pense que, de 900 pessoas, 30% tá ali respondendo, inclusive por questões como tráfico de drogas, violência doméstica, Maria da Penha, muitos envolvendo com questões ainda mais problemáticas com menor de idade. Então, você está colocando para dentro do teu ecossistema umas questões bem perigosas que extrapolam, inclusive,
tua margem de risco do negócio. Não é nem só em relação ao custo que pode ter uma fraude interna, né? Um prejuízo financeiro, algum tipo de fraude ali para ter um benefício financeiro. Realmente pode ter outras questões de assédio moral, assédio sexual dentro da própria instituição, né? Que geraria outros problemas que às vezes são até de reputação para o negócio e não só em relação a questões financeiras, né? Por favor. Aliás, essa lógica se aplica perfeitamente no direito, o que ainda muitos profissionais não enxergaram isso, né? Por quê? Porque o direito é uma ciência basicamente humana, baseada na relação humana. E onde está o problema aí? É justamente na incógnita comportamental humana. Cada um age de um jeito e isso pode gerar problemas no futuro. Por isso é muito importante, antes de você fechar qualquer negócio ou até adquirir, antes de fazer uma aquisição de uma grande empresa, por exemplo, todo mundo sabe que é indispensável fazer a chamada due diligence, né? Você fazer todo o levantamento informativo, a mesma coisa se aplica a pessoas, né? De extrema importância saber com quem você está lidando, quem você vai contratar, quem você vai trazer para o seu lado, justamente para mitigar e evitar esses problemas futuros amanhã. Essa pessoa, como bem disse o Anderson, pode ser aquele litigante profissional. É o cara que entra na empresa já pensando no amanhã, como ele vai processar a empresa para ir para a próxima. Então, é muito importante realmente fazer uso dessas ferramentas. Eu acho indispensável, hoje em dia, a questão de você fazer essa checagem, né, preventiva é indispensável, de suma importância, né, para evitar justamente problemas jurídicos futuros. Corroborando, inclusive, com o que o professor Anderson acabou de narrar há pouco, nós tivemos um cliente de grande expressão no mercado que atua, onde nós atuamos dentro de um objetivo de investigação com uma roupagem bastante tranquila, com um alvo de 300 alvos mais ou menos, com o objetivo apenas de detectar quem seriam os detratores de uma determinada ação. E acabamos, dentro da aplicação da nossa ferramenta, acabou levando ao conhecimento da direção desta empresa a nomes de pessoas que estavam sendo procuradas pela justiça, ou seja, que não deveriam estar naquele ambiente tratando de determinadas situações que envolvem o ser humano. Ou seja, você tem dois pilares extremamente importantes. Primeiro, você não conhece quem está dentro do teu negócio. E segundo, o mais importante do teu negócio e onde você atua no mercado é a imagem reputacional, o nome da tua empresa. Amanhã você poderia estar na mídia por não ter tomado, mais uma vez eu bato nessa tecla, um cuidado básico, que é fazer uma análise, um cheque básico de quem está dentro do teu negócio. Então, tem que tomar cuidado com o básico. Não, eu acho que você foi muito feliz antes quando você colocou a expressão, né, de jogar luz para dentro das coisas, e o Anderson falou isso com muita ênfase aqui, né? Às vezes você olha muito no topo da pirâmide e esquece que o chão de fábrica é mais vulnerável, né? Então a gente acaba selecionando ali pelos C-levels, você pensa ali alguém na cargo de direção, gerência, porque ele tem ali um poder de negociação maior com fornecedores, enfim, e aí você ignora a pessoa que realmente pode estar mais suscetível a isso, até por necessidade, né? Não que seja o caminho correto, mas às vezes a necessidade ela te gera alguns gatilhos comportamentais que você não consegue reagir. E o Marcos falou isso muito bem, né? Por mais que haja toda uma ciência, toda a regulamentação sobre isso, o fator humano é que determina, né, essa relação, essa interação, né? Então, eu acho que a gente já é muito feliz nessas conclusões que a gente começa a direcionar aqui o bate-papo, né? Bom, Marcos, eu queria te fazer uma pergunta. Eu consigo estipular uma correlação custo em relação a um prejuízo que eu poderia ter ou não? Detalhe um pouco mais. Em algum momento na minha vida a gente tomou uma decisão estratégica de adquirir um negócio e aí um dos nossos sócios ali tomou a decisão de contratar uma equipe de advogados lá, enfim, né? E aí, tempos depois, eu conversando com outro advogado, foi quem começou a auxiliar a minha esposa no momento ali, ele falou, não existe nada mais caro do que um advogado barato. Ele usou essa expressão, né? Porque, cara, ele vai cometer tantos erros ali ao longo do teu acordo que vai te gerar um monte de dor de cabeça futura e provavelmente vai custar muito mais caro. Então, eu queria ver se há como a gente, em algum momento, entender se há uma composição em relação a isso.
essa expressão de que o barato custa caro é uma verdade em todos os segmentos, né? Te brinca que o advogado barato é igual ao vinho barato. Você não reclame da dor de cabeça no dia seguinte. É bem isso, né? E você se aplica isso a tudo na sua vida. E como é que você sana isso? Justamente porque como tem a questão comportamental, essa é a questão imprevisível, né? A imprevisibilidade do ser humano, ela é uma incógnita que não se aplica na ciência, justamente porque ela não tem uma posição exata. Ela vai variar muito conforme o caráter, conforme a situação momentânea que aquela pessoa está passando. Mas você tem os mecanismos que você pode prever isso, né? Uma questão de prevenção, fazendo uma checagem anterior dos antecedentes dessa pessoa. Porque ela não consegue, ela pode, naquele dia da entrevista, ela pode, né, fazer um teatro, se passar... Tudo é lindo, né? Tudo é lindo, mas o antecedente dela ninguém esconde, né? Então, essa questão realmente faz todo sentido. Sai muito mais barato você fazer uma boa checagem, né, do que, posteriormente, você amargar o prejuízo. É como na medicina, né? Você faz a prevenção para evitar. Depois que você já está doente, vai sair muito mais caro o tratamento, o médico, do que se você tivesse feito preventivamente os exames e previsto aquilo. No direito é a mesma coisa. No caso da medicina, assim como no direito, pode ser irreversível, né? Às vezes você tem esse caso aí, Sim. mancha a reputação da tua empresa, você pode perder um negócio aí, né, e não ter mais como reconstruí-lo. E eu vou então... muito mais além, só um minutinho, muito mais além, porque na questão do direito, você não vai ter só o proveito econômico envolvido. Você vai ter uma série de encargos e gastos que vão refletir naquilo. Você tem as custas do processo, você tem a chamada sucumbência, quem perde o processo paga, aí tem que pagar. Às vezes tem perícia, porque envolve uma questão técnica, e essas perícias são caras. Então, se você for colocar na ponta do lápis, o valor para você mensurar uma ação judicial, um litígio do começo ao fim, é muito mais caro do que você acha. É igual a reforma, eu vou gastar X. No final das contas, você gastou 3, 4X. Então, evitar isso é a melhor forma realmente de se precaver. Perfeito. Nós já atuamos em vários níveis de fraudes, né? E eu sempre digo para os meus sócios que se o brasileiro usasse a criatividade dele para fazer coisas boas, nós seríamos um país, assim, nós somos, né? Mas seríamos muito mais espetaculares. Infelizmente, o brasileiro, ele usa a criatividade dele para fazer coisa errada. Mas não é culpa dele, é porque o ambiente favorece. Então, estatisticamente, doutrinariamente, isso é doutrina, não sei o que estou falando, são estudos, estatisticamente, um fraudador, quando ele atinge o momento da fraude dele, a consecução da fraude dele, em questão de meses, é porque o processo daquela empresa, daquele negócio, não existe. Normalmente, um bom fraudador que consegue fazer uma fraude, consegue perdurar um determinado tempo, ele tem pelo menos 5 anos naquela posição que ele não roda naquela área. Então, ele conhece as portas de entrada, as portas de saída, ele conhece o processo. Ele não é reciclado. Ele consegue monitorar qual é a vulnerabilidade ele tem o para ele tempo explorar. necessário. Primeiro, que ele vai ter insatisfação do clima organizacional porque a empresa não se preocupou com aquilo. Basicamente, também não fez um check dele para saber quem estava colocando naquela cadeira, naquela posição. Segundo, ele já conhece todas as falhas do processo. E se ele tiver acesso à grana ou a poder, ele vai manipular de alguma forma, tá? Por isso que você fazer um background check, ou fazer o Personal Risk Assessment, que é a ferramenta PRA que a gente está aqui discutindo hoje, não basta você fazer só na admissão. Se o empregado, o teu colaborador tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, se ele está dentro de um processo de desenvolvimento dentro da tua empresa, isso tem que ser aplicado de forma cíclica, porque o ser humano, ele evolui. E ele evolui no ambiente em que ele se cria, seja um ambiente básico, com critérios, seja um ambiente que não seja bom.
ele se cria no seu ambiente. E se é um ambiente que tem controle, ele vai se criar num ambiente que tem controle. Ele vai entender que aquele ambiente que ele está crescendo é um ambiente que, de alguma forma, de forma positiva, ou monitora, ele tem que crescer de forma positiva. Perfeito. Eu sempre gosto de falar assim da analogia de a fraude, comportamento antiético, né, a desonestidade, ela se prolifera que nem um fungo. Ela gosta de lugar úmido e escuro. Né? Então, quando você tem a empresa ali que não tem procedimentos, processos e políticas bem definidas. Ou seja, a pessoa ela vai fazer as coisas da forma que dá. Que a gente vê no dia a dia. Sim. Ó, faz aí, como que eu faço? Pneu andando, né? Não, faz aí, vê do jeito que dá e pronto. O que acontece? E a gente já viu muito isso na prática. A empresa fica dependente daquele patch ali, né? Aquele remendo que o profissional faz, só ele sabe fazer. Ele já ganhou um pontinho ali de necessidade plus, porque, o negócio para se eu não fizer isso aqui. O que é muito natural quando a pessoa chega nessa posição de o processo depende de mim. Ele vira o super-herói das tardes ali de domingo e ele começa a entender que, se começa a vir solução, ele vai protelando. Fala, não, isso aqui não precisa porque eu resolvo. Né? Então ele cria o ecossistema... Esse seria um sinal que é bom observar. Exatamente. Ele cria a situação de que, eu é que resolvo isso daí. Então... coloque aqui dentro dos termos que você quiser. É o cara da folha de pagamento que não aceita o sistema automatizado porque ele tem que validar ordem por ordem, a planilha do Excel, tabela de abatimento de INSS. É o cara da tecnologia que ele é que tem todas as senhas e ele que faz a gestão sozinho, que se me mandarem embora, essas informações acabam vazando. Então percebe que a escalada da fraude, a escalada aí do comportamento antiético, ele vai de pequenas ameaças tácitas. Tá. Né? Então, a própria implementação de processos e, digamos assim, um pouco mais de burocracia no dia a dia já pode me tocar o sonar ali. Ei, algo há errado. Sabe, há uma resistência mais intensa do que um comportamento... muito mais do que a dúvida, poxa, vamos pensar aqui, precisa implementar uma nova ferramenta de controle de acesso, um cofre de senha, né? Você deu o exemplo. Então eu vou trazer isso para dentro ali do meu ambiente tecnológico. O cara já alerta muito, não, mas isso é caro, isso não resolve, porque teve um caso lá não sei aonde que explodiu, do Last One Password, lembra que teve um caso? Aí o cara começa a citar alguma coisa assim. Isso já pode ser um indício que aquele cara ali, não necessariamente que ele seja um fraudador, que ele esteja fazendo algo errado, mas já pode ser um indício que ele quer ter um certo controle, que isso... Como você entende isso comportamentalmente falando? O que acontece, né? Tem um ditado que fala, você quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. Ou um tijolinho. Também, exatamente. E o que acontece? As pessoas, elas sempre estão buscando ali uma posição de conforto. Então, quando eu tenho ali um certo poder, eu consigo controlar essas variáveis aqui, eu tenho um certo conforto que eu sei que amanhã ninguém vai me mandar embora porque eles sabem. O risco é maior para a operação do que para ele. Então, quando você deixou chegar nessa situação, o problema já está ali muito bem desenhado. E o que vai acontecer? Se eu tenho uma pessoa que tem um certo desvio ético e ela entende que, se colocarem alguma coisa para me tirar, vai dar problema. Porque muitas vezes ela já usou desses acessos dela para cometer pequenos desvios. Né? O Marco de Paula falou, a pessoa fica 5 anos ali matutando, digerindo a coisa, o que ela pode ter feito? E é muito comum que a gente observa dentro aí do padrão criminológico. Ela faz um pequeno desvio. Ela observa. O que aconteceu? Passei aqui uma nota de reembolso de uma consulta médica. O valor era pequeno. Pagaram, ninguém questionou. Ela já, mês que vem ela aumenta um pouquinho. E ela já começa a pensar, se eu aumentasse, isso está muito fora da realidade? Não. Foi o quê? 2014, a gente teve um cliente que esbarraram, e assim, quando eu falo esbarrar mesmo. Pegaram por um acaso uma funcionária que estava envolvida no departamento pessoal, que ao longo ali de 18 meses, ela já tinha pego mais de R$300 mil em reembolso de planilha médica.
300 mil. Isso, não sei para dinheiro. vocês, mas para mim é muito dinheiro. E isso valor aconteceu expressivo, do né? dia para noite? Ela chegou ali um belo dia e meteu ali a notinha de 30 mil? Não. Ela foi muito antes ali. É na testando, sutileza, foi na né? sutileza. O que acontece? Uma pessoa que muitas vezes é uma pessoa que tem ali um charme superficial muito grande, ela é legal com todo mundo, então ela opera por baixo do radar. Tá. É aquele que ninguém desconfia. Porque se eu desconfio do fulano, o que eu tô fazendo sempre? Tô de olho no que ele tá fazendo. Então, da onde que vem o problema? Daquele que eu confio. Daquele que eu tenho certeza que não vai ter ali o movimento. E ela foi aumentando. Ela falou, poxa, ela usava inteligência artificial para fraudar? Não. Era o recibinho feito ali de forma... Não havia toda uma técnica por causa disso. Era algo simples e operacional. É simples. Você pegar 1.000 reembolsos médicos, ela acrescentar 20, 30 reais em cada um, 30 mil. Pois de é. diferença que ela... Tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Eu já vi de tudo nesse. Eu volto a falar da criatividade. São os dois extremos. Você tem aquilo que você tem que tomar muito cuidado, que é o básico, que ninguém faz. E tem aquilo que se toma cuidado demais também, você engessa. Vou te dar 2 exemplos, tá? Primeiro exemplo, eu tive um cliente, um frigorífico. Fui fazer um diagnóstico de risco numa primeira unidade dele, tinha 11 unidades. Aí um belo dia cheguei lá num determinado local dele, uma área, falei, o que é isso aqui? Ele falou, não sei. O dono. Estava com o dono. Não sei. O que aquela pessoa faz? Não sei. Eu sei que ele está aqui todo dia, das 6 da manhã às 16 horas. Ele fica anotando aqueles livros, ele fica anotando, mas anota o quê? Não sei. Eu passei alguns dias com esse senhor que anotava. Há quantos anos o senhor está aqui? Há 15 anos. O que o senhor faz? Eu não sei, eu só anoto. Então, assim, é um negócio estranho. Aí eu cheguei para o dono da empresa e falei assim, para uma semana. Ele parou uma semana. Para mais uma semana. Nós paramos um mês. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, nada. Então para, porque isso aqui não tem utilidade. Ou seja, não Utilidade tinha processo. Aí ele falou, mas o que eu faço com o cara? É um problema seu. Você recoloca ele ou realoca ele em outro lugar. Quando você tem processos demais, você engessa. Você acaba gerando, como o professor colocou, você acaba gerando problemas de assédio moral, de assédio... Ou seja, você tem que ter um meio termo. Você não pode deixar a coisa muito solta, mas também não pode engessar o teu processo, né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio. Por isso que eu digo que, como colocamos aqui, às vezes você leva 2, 3 anos. Quando você leva um tempo muito curto, alguma coisa está errada no teu processo. Quando você leva um determinado período, o teu processo também está errado porque aquela pessoa teve tempo de testar o sistema. Eu tive um outro cliente, para ser muito breve, na área alimentícia, que entrou para a bolsa, tá? E aí ela tinha que ter o peso daquele produto, ele tem uma margem para cima e para baixo, por causa tem uma margem de erro, é igual o frango quando botavam água, né, para vender. Então tem que ter uma margem. O cara descobriu que se ele botava os boletos para falar, aqui teve um peso a mais ou um peso a menos, tinha que pagar a multa para um sistema federal. Ele começou a ver que passava e ninguém questionava. Ele amealhou em um ano 2 milhões e alguma coisa de reais. Por onde ele foi pego? Não foi pego pelo processo, ele foi pego nas redes sociais porque ele começou a se expor. Então, são sinais. Se você não tem uma ferramenta para fazer o básico para te conhecer, né, nos teus antecedentes, se você não tem algo para te monitorar nesse sentido, olhar um pouquinho que sinais que você está dando e não tem processo, aí a mistura é imperfeita, né? Porque acaba você ficando ali refém. Meio refém. E fica, ou você vai para um lado da paranoia, onde ninguém presta dentro da tua organização, você está caçando as bruxas o tempo inteiro, né? Que é um cenário possível. Aí você não confia em ninguém, não consegue delegar a função. Quer saber às o vezes pior? Uma operação simples. O cara que fraudava era o cara que deveria ser o tutor do processo. Era um advogado, desculpa. Era um advogado, entendeu? Ele então, conhecia, assim, né? Era o dono do processo. Então, assim, ele conhecia de A a Z.
Eu também atuo com diversos segmentos, alguns um pouco mais alternativos, digamos assim, né? Que há uma flexibilidade maior, por exemplo, em relação ao uso de equipamento pessoal, outros já não, o cara já está dentro de um controle onde tem o domínio, tem uma infraestrutura de segurança, uma gestão de acesso, permissionamento de diretório, enfim, né? Então, existem vários cenários que você tem essas outras nuances, né? Que podem ou não afetar ali a operação. Mas é interessante, né? Porque chega algumas organizações, o cara lá em cima ele não consegue delegar uma atividade simples, porque ele já teve parte da operação ali. E aí que vem o detalhe. Se o processo fosse padrão, uniformidade, com certa uniformidade, por exemplo, com controle de alçada, às vezes, né? De aprovação. Até X valor 1 aprova, 2X tal, você conseguiria já controlar e evitar, talvez, onerar ali 2, 3 pessoas da operação. Bom, a gente está falando aqui dos problemas, enfim, dos custos e tudo mais. A Cyclops, ela tem duas soluções, né? São complementares, não são distintas, né? E eu queria dissertar um pouco sobre isso, né? Então, assim, às vezes a gente olha para grandes corporações, que nem você falou, uma operação na bolsa, então há um nível de maturidade, é importante saber se você não vai para a bolsa sem compliance, e mesmo assim há essa vulnerabilidade. Existe a empresa pequenininha ali, o Zezinho, né? Que toca ali ele, a mulher e um filho, né? Às vezes ele que compra, ele que paga, ele que entrega, né? Então existe isso. E como a gente consegue atender de ponta a ponta? Uma grande organização e uma pequena. Ou até alguém dentro de casa que pode ter necessidade ou não de recrutar. Uma doméstica para o seu lar, né? Às vezes ela vai contratar ali o primeiro colaborador. Então, assim, é uma empresa familiar, ele vai trazer a primeira pessoa para dentro, que vai conhecer o negócio, que às vezes vai ter a chave da operação. E a chave da operação, diga-se de passagem, pode ser física ou pode ser um acesso a um sistema, né? Financeiro, enfim, tudo mais. Então, eu queria dissertar um pouco sobre esses dois momentos e sobre essas distinções, porque a nossa ferramenta, ela atende os dois públicos, correto? Sim, com Correto, certeza. maravilha. Então, vamos falar um pouco de prevenção do PRA. E aí eu queria, Marcos, que você me desse também uma questão legal sobre isso. Em que momento eu tenho direito ou não de validar uma pessoa? Por exemplo, eu quero contratar alguém para ir lá fazer a limpeza diária do meu lar. Eu tenho 2 crianças, né? Tenho um risco aqui. Eu quero contratar um jardineiro para cuidar do meu pátio. Em que momento eu posso ou não posso fazer uma consulta para essa pessoa? Analisar esse perfil dessa pessoa, o comportamento, o histórico dela. Na verdade, dentro do direito, na prática, tudo é permitido se não for vedado por lei. Você não poderia fazer uma avaliação prévia discriminatória, né? Que tivesse esse viés discriminatório em decorrência de sexo, raça, cor, religião. Mas é válido qualquer tipo de busca de informação daquela pessoa, porque é uma pessoa que está pondo para dentro da tua casa, né? Então, tecnicamente, desde que não seja alguma situação discriminatória, é perfeitamente cabível, né? Inclusive, saiu há uns anos atrás uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho negando que as empresas puxassem, né, a chamada ficha negativa. Capivara. A capivara de pessoas para que não aparecesse se elas tivessem muitos processos trabalhistas. Se fosse um litigante profissional, vamos dizer assim, o cara que sai e aciona a empresa, né? Foi muito discutido isso. Mas não sei o quê, mas pode, não pode. Tá expondo muito a pessoa. As empresas falam, não, é uma segurança nossa. A gente quer saber quem a gente está pondo aqui dentro, se o cara amanhã não vai sair e vai acionar a gente, porque nós trabalhamos direitinho e tal. E saiu essa discussão. Mas permaneceu essa instrução de que você pode pesquisar só o CNPJ da empresa para ver quantas ações tem. Em relação à pessoa física, não tem essa possibilidade. Então, quer dizer, aí você esbarra numa questão legal. Mas, tirando isso, você pode fazer completamente um processo de check background para poder saber quem que você está pondo dentro da tua casa, dentro do teu negócio. Juridicamente, não existe esse óbice. Obviamente, desde que não tenha esse viés discriminatório ou que tenha alguma questão legal que entre em choque. Perfeito. Inclusive, a gente tem hoje diversas áreas, né? Especialmente se a gente fala da área de educação e empresas que atuam diretamente com o público de crianças e adolescentes. Perfeito. Né? Então, teve uma atualização da questão do ECA, que fala que estas
academias, escolas, e qualquer associação que forneça serviço para crianças e adolescentes, eles têm obrigação de manter um histórico das certidões de nada consta criminal desses profissionais. E isso tem que ser mantido e atualizado a cada 6 meses no mínimo, né? Com que pena de multa, temos restrições para, inclusive, organizações que recebem financiamento federal ou do Estado, né? Mas na prática é aquele tipo de coisa. Se eu faço essa checagem, tenho minha escola, tenho ali os professores, zelador, merendeira, enfim, tudo. Eu mantenho esse histórico. Amanhã eu tenho um problema, que é algo que assim ninguém poderia antecipar. Sim. Tá todo mundo ali, não tem nenhum histórico criminal, aparentemente pessoas idôneas, né? Mas aí, como o Marco falou, tem o imprevisível. A pessoa tem ali um surto, tem a evolução. Acontece alguma coisa, vai ser investigado. Essa escola apresenta, fala, tenho aqui, faço acompanhamento de perto, nada consta, tá vendo? Não tinha nada que indicasse que isso poderia acontecer. Pode ter certeza que a repercussão vai ser muito mais positiva do que... Imagina que você tem ali uma situação de um professor de educação física que está dando aula ali e ele está respondendo por violência doméstica ou por outras questões até de cunho. Às vezes o cara tem um abusador, né? E tá ali dentro sem ninguém saber. Um predador, né? Então, temos aí essas necessidades em alguns casos, mas isso é muito mais amplo do que a gente imagina. Muitas vezes quem está assistindo fala assim, mas pra que eu vou querer? Eu vou checar o quê? Fala, beleza, amanhã você vai lá comprar um carro, você quer trocar seu carro. Aí você chega ali, passa na frente daquela loja linda, né? Todo mundo muito educado te atendendo, aquele carro maravilhoso. Aí você bate ali um estalinho e fala, deixa eu dar uma olhada no CNPJ dessa empresa aí. Aí você vai lá na nossa ferramenta do PRA, coloca o CNPJ e descobre lá uma lista gigante de processo de consumidor reclamando de problema com documentação, e fraude e tudo mais, entendeu? Então perceba que verificar as informações é um exercício de segurança. De prevenção. Cuidado, né? Exatamente. Então, muitas vezes, muitos profissionais de recrutamento, eles ficam receosos, falam, poxa, mas eu posso fazer essa checagem? Será que eu não vou estar violando algum direito? Na verdade, você está resguardando a sua posição e a sua empresa de um problema que amanhã pode estar começando ali na sua frente nesse recrutamento. Não, eu até comentei com você, nós tivemos um caso, a gente tem um braço financeiro dentro da operação e você tem uma alta demanda de desenvolvedores, né? E a gente tem uma empresa terceirizada que traz eles, às vezes na contratação no modelo pessoa jurídica ali, para você ter acelerar uma etapa ali, né? Um módulo, uma feature que você está desenvolvendo, né? E a gente recrutou uma pessoa, fez lá o contrato, tudo bonitinho, chegou na hora dele passar pra gente, estava com o nosso equipamento, ele bloqueou os acessos, né? E apagou o código, né? Então a gente não conseguiu restituir parte do trabalho que ele desenvolveu. E aí nesse momento eu passei no PRA, né? E aí peguei lá, acho 18 processos foi, se eu não me engano, né? Que ele tinha, então era um litigioso, né? A palavra correta? Litigante profissional. Litigante profissional. O cara fazia isso com frequência, né? Então ele entrava nas empresas, fazia isso e eram digamos, o spin-off era uma coisa muito rápida que a gente precisava levar para o mercado, acabamos adiando esse processo, perdemos o time ali do mercado, nos gerou ali pode ser que não viraria um grande negócio, mas nos gerou ali uma falta de explorar uma oportunidade que a gente tinha entendido como possível, né? Porque na nossa concepção, e veja como às vezes você atribui a responsabilidade a outro, que é sua, né? Não deveria ser nós fazendo isso. Mas como é uma empresa terceirizada que já nos levou muitos bons profissionais, a gente imaginava, não, há alguma validação lá antes de mandar esse cara para mim, né? Era o que a gente pensava, né? Não foi o que aconteceu, né? Então
como eu vou te dizer assim, essa prova social que ele tinha conseguido do outro lado por uma validação, e foi curioso, né? Na entrevista, ele chega num momento ali que a gente tá falando, que ele fala assim, cara, eu preciso começar logo, tô com o aluguel vencendo, tô sendo jogado pra casa, né? Então, assim, a gente até isso usou como um gancho, poxa, vamos dar uma oportunidade pro cara, tá precisando, né? E que é aquilo que você usa na tua apresentação lá de 2012, 2015, que fala dos gatilhos ali, né? A compaixão, né? Enfim, os outros apelos que podem te gerar uma vulnerabilidade ali, você tomar uma decisão imediatista sem refletir total, né? A pior decisão que você toma é decisão emocional e não racional. Isso em qualquer ramo, né? Inclusive em nível pessoal, no âmbito profissional. Porque muitas vezes a razão, ela tá ali, mas a emoção se Manifesta com mais intensidade, e talvez, né? não pode ser assertiva, mas geralmente quando você toma uma decisão só com base na emoção, ela geralmente não costuma ser assertiva. E olha só que interessante, isso que você colocou vem muito a calhar, que a gente percebe com os clientes que começam a usar o ARC, né, que é a nossa plataforma de análise de risco do comportamento humano. Então, o que o ARC faz? Ele traça o perfil comportamental e ajuda a entender se essa pessoa tem alguma predisposição a desvios de comportamento, assédio, fraude, etc. E aí, o que acontece? Teve um caso em que um profissional recrutador começou a usar o ARC, tinha ali uns candidatos para uma determinada vaga que tinha urgência em preencher. Beleza, entrevistou as pessoas e colocou eles para responder o ARC. Aí me manda uma mensagem. Anderson, eu queria bater um papo com você de um relatório de um dos candidatos. Tá bom, fui conversar com ele. O que acontece? Poxa, entrevistei aqui o candidato A. Adoramos ele. Adoramos ele. Nossa, a pessoa super desenvolta, uma pessoa super alto astral. Só que lá no ARC tá falando que ele tem risco de assédio moral. E aí? Eu falei, olha, eu nunca vou falar para você, ó, só vá pela que a ferramenta tá dizendo. Porém, se lá eu tenho esse risco, é que algum indício desse comportamento surgiu na análise. Só que eu não vou dizer o que você faz ou não. Ele, não, deixa, eu vou parar para pensar. Beleza, passou coisa de 20 dias. Esse mesmo cliente me procurou. Ô Anderson, deixa eu falar o que aconteceu. A gente contratou aquele profissional. Em menos de 15 dias dentro da empresa, ele já estava transformando o departamento no inferno. Começou a arrumar confusão primeiro com a moça do departamento pessoal por conta de um documento que ela estava pedindo e ele não queria entregar, porque não entendia por que precisava daquele documento. Depois começou a arrumar confusão com o pessoal da área dele, que não estava se dando bem, e tinha uma menina, que era uma de QIA, que foi reclamar que ele estava dando umas olhadas meio indiscretas para ela. O que vocês fizeram? A gente preferiu encerrar o período ali de experiência porque não estava dando. 15 dias. Talvez levasse 5 anos. Talvez. Porque já tinha a premissa que havia o problema. Se não tivesse a premissa, ia estar sujeito a interpretações que a equipe não estava recebendo. Exatamente. A pessoa. Que ia transferir a responsabilidade de novo. O bom dessa ferramenta aí é que ela traz uma parametrização prévia, um mapeamento do que pode ou não pode acontecer. Quem vai assumir esse risco ou não é o contratante, mas ele já tem ciência prévia. Isso, para nós da Cyclos, é muito bom. É muito ruim. É muito bom. É muito ruim, mas é muito bom. Porque nós sempre, no espírito do Eduardo, nas apresentações, nós falamos que a curacidade dessa ferramenta chega em torno de 95%, 96% de assertividade. E está aí a prova. Então, a empresa pagou para ver. Tenho certeza que nas próximas aplicações ela vai escutar a ferramenta. Antecipa, né? Porque você tá se protegendo, você está protegendo o teu negócio, está protegendo os teus colaboradores, você está se protegendo desse tipo de pessoa. Não quer dizer que ele vai fazer, existe potencial de que ele possa fazer. Estou te alertando. Eu sempre digo, o Dudu roubou essa minha afirmativa, que o ARC é uma tomografia de quem está sendo avaliado. É uma tomografia. É exatamente isso. Você fica peladinho ali, não tem jeito. Mostra, obviamente, que pode levar, como o professor colocou, foi 15 dias, um mês? Dias. Pode levar 5 anos. Depende dos processos da empresa. Sim. Mas são coisas que eu falei. Quando o ambiente ele proporciona, então eu já tenho uma tendência a um certo comportamento.
e o ambiente deixa aflorar esse comportamento, a coisa acelera, né? Então, a própria questão da cultura da impunidade, a percepção de que, opa, se eu faço a coisa errada aqui, eu recebo punição. Deixa eu ficar quietinho. Sim. Ou se ele percebe que, opa, aqui é terra de ninguém... Conseguiu cada vez avançar, né? Exatamente. Colocar uma estaca e avança de novo. Você né? quer ver um dado muito interessante e intrigante, pelo menos na minha ótica do ARC, da ferramenta ARC, que aí você tem que concatenar o resultado do ARC com o PRA, eles têm que trabalhar juntos, eu vou te explicar o porquê. Porque é o seguinte, o ARC ele é a análise do risco do comportamento da conduta humana. Para atividades ou cadeiras de organizações grandes, multinacionais, que lidam com dinheiro, é importante porque aquela pessoa que precisa blefar em nome da empresa, o comprador, vou dar um exemplo do comprador, ele sempre vai dar o quê? Ele vai dar um risco alto. Porque ele precisa mentir em nome da empresa, ele precisa blefar, porque ele está negociando com o negócio da empresa, ele precisa mentir. Só que ele não pode ter um background negativo, ele não pode ter um antecedente, ele não pode ter sido... Tá. Você entendeu? Então, você precisa trabalhar de forma concatenada com essas duas ferramentas para que você tenha... É um comportamento que para ele tem um mérito desde que não haja um incidente anterior. É um risco mitigado onde você consegue trabalhar com um elemento que ocupa uma pessoa, um colaborador, aquela cadeira, mas que você, de forma proativa e positiva, monitore e controla. Explora o melhor daquele potencial, porque é uma característica comportamental. Exatamente, né? isso. E sabe por que vou falar aqui, obviamente sou suspeito em falar, mas, cara, 90% das ferramentas que tem no mercado hoje de Se a gente tiver dúvida, você me passa os teus dados que a gente vai te passar no PRA. Vamos ver se você... O que acontece? Você pega ali as ferramentas que são as queridinhas aí do pessoal do RH que tá em todos os eventos, que é de recrutamento ali. Teve até uma movimentação grande no LinkedIn, o pessoal falando assim, quando era contratado, eu vencia a ferramenta. De tão problemática que se tornou. E o que acontece? Por que dá problema? Porque se você cria um parâmetro, fala, minha ferramenta tem inteligência artificial, ela vai analisar se a pessoa cabe dentro de um perfil XYZ. Aí eu te pergunto, mas quem que definiu esse perfil XYZ que era o ideal e que funciona? Qual que é o histórico ali de avaliação psicométrica para você dizer que, se ela se encaixar nesse perfil, ela é o ideal? Não tem. E se eu pegar, imagina a seguinte situação. A gente tem aqui uma empresa, tem 4 pessoas. Eu tenho um perfil, você tem outro, você tem outro, você tem outro. Esses perfis, eles convergem para uma área comum em que eles trabalham bem juntos. Se eu tenho todo mundo igual, o De Paula, o que acontece? Tem até um ditado que fala que 2 bicudos não se beijam, né? Então, se eu tenho todo mundo com um perfil muito igual, eu começo a criar conflito, porque eu não tenho uma variação de pensamento. Todo mundo tem a mesma linha de pensamento, todo mundo reage da mesma forma. Então, se eu quero alguém para o financeiro, eu tenho um perfil X. Alguém para o marketing, eu preciso de uma pessoa menos analista, mais ousada, mais criativa, tem ideias fora da caixa. Se eu quero uma pessoa para uma área de tecnologia, ela tem que ter um perfil analítico, direto ao ponto, criteriosa, né, que gosta de se debruçar em tarefas difíceis de longo prazo. Às vezes muito repetitivas. Então, você pode ver que certas posições atraem certos perfis comportamentais. E aí, quando eu condenso isso numa ferramenta muito parametrizadinha, o que eu faço? Eu perco talentos, eu não vejo problemas que deveriam ser vistos e eu fico repetindo ali o mesmo erro todas as vezes. Esses dias eu ri porque esses dias eu fiz uma entrevista com uma pessoa para uma área específica. Aí eu olhei a cara do cara, mandei até um print pra Camila, né, da reunião. Falei, esse cara tem cara que vai dar bom, porque ele tem a cara do perfil. Mas eu passei no PRA, só pra ter certeza, tá? Mas tem uma coisa que o professor Anderson fala que é verdade, cara. 90% das empresas contratam pelo currículo e pela entrevista e demitem pela performance. Só aquelas que não usam o PRA. É o comportamento que te mantém, né? Exatamente isso. Porque não pega esses detalhes da característica de cada um. Cada um tem uma característica. É interessante. A gente fez com diversas pessoas e é interessante porque com algumas a gente abriu inclusive o relatório, né? Para ela se questionar, né? Eu fiz o meu, né?
O Eduardo acompanhou comigo quando a gente fez. E é incrível, né? Porque, assim, as respostas, elas são randômicas, né? Mas eu me lembro basicamente o que eu respondi, né? Para aquela composição, né? Então eu consegui analisar ali bastante o que me levou para aquele indício, né? Ali de ter aquele resultado. Mas é exatamente o meu perfil, né, cara? Assim, tanto é que o meu comportamento, se você olhar lá e ver como eu ajo no dia a dia, você vai ver, cara, é o Edmundo. Isso aqui é o Edmundo, né? Então é bem bacana isso, né? Não que seja bom, tá? Para deixar claro, né? Mas tem as características ali tão muito enraizadas, né? Às vezes as pessoas... Eu até brinquei com a Camila uma vez sobre isso, né? Às vezes tem esses placebos, né? Que o pessoal usa sobre a questão de arquétipo, sobre signo e tudo mais. Mas existem pessoas de perfis similares, né? Que elas têm aquele comportamento e aquele indício ali que você vai percebendo. Mas é aquilo. Não existe nada que é sempre positivo e sempre negativo que a gente fala do comportamento. Se a gente pega ali traços de comportamento isolado, cautela. A pessoa cautelosa. Você quer uma pessoa cautelosa na sua equipe? Depende. Se ela for um negociador que precisa blefar, agir rápido, eu não quero tão cauteloso assim. Eu quero uma pessoa ousada. Mas e se for para alguém que vai trabalhar como CFO, que vai aprovar contratos milionários? Aí eu quero uma pessoa cautelosa, que vai olhar as cláusulas, né, ali nos pormenores, vai chamar o advogado e falar assim, isso aqui tá certo? Qual o risco nós vamos ter com isso aqui? Exato. Aí sim... Mesma coisa, eu quero uma pessoa que tenha inteligência filosófica. Tá bom. Seja altruísta. Altruísta. Beleza, mas esse altruísta vai começar a colocar esse bem-estar dos outros à frente dos parâmetros... O resultado que eu preciso para manter o negócio de pé, né? Mas você fez uma pergunta muito importante, né? O quão é difícil no mundo de hoje, e o professor Anderson também, via LinkedIn, essas plataformas que lidam muito com o meio empresarial, que existem ferramentas que fazem mágica. A nossa não faz mágica, a nossa faz de fato o que ela se propõe a fazer. O que acontece? Você tem, por exemplo, as pessoas que buscam no mercado bons profissionais. E você tem ferramentas que avaliam esses profissionais. O ARC, o ARC e o PRA, trabalhando em conjunto, ela te dá a oportunidade de você filtrar melhor quem você quer ter no teu negócio. Vou te dar um exemplo. Eu vou entregar a minha idade. Há uns 10, 20 anos atrás, você não admitiria no teu negócio, e não importa o tamanho dele, se uma pessoa estivesse devendo no mercado, isso em nível creditício, 10K, 2K, por mês. O cara está com uma dívida. Há quanto tempo ele está com essa dívida? Você não admite porque esse cara, você vai trazer um problema para dentro do seu negócio, dependendo do salário que você vai pagar para ele. Hoje, as empresas, elas conseguem presetar isso nas ferramentas, dizendo assim, olha, ele consegue dizer, olha, se esse cara tiver uma dívida creditícia no mercado de até X, eu aceito ele. Mas tem um detalhe aí, eu consigo olhar assim, o João, ele está desempregado há 3 anos. Ele contraiu essa dívida há 1 ano atrás. Então, tudo é analisado. Sim. Não, o João, ele está desempregado há 1 ano. Ele deve 10K há 20 anos. Opa, eu tenho um problema aí. Então, tudo é analisado. Há uma congruência que o Anderson gosta de mencionar muito quando ele está falando. Então, você consegue, de forma a se proteger, a proteger o teu negócio, a olhar para isso com uma visão mais social, inclusive. Então, isso mudou. Antigamente, você não admitia. Tu ainda mantém o critério, mas tu consegue ter o altruísmo. Exatamente. Um altruísmo positivo para ambos os lados. Perfeito. Você reforça aquele profissional que é positivo e que, de fato, seria íntegro dentro da sua organização, ao passo que você coloca uma camada de proteção para aquele que seria o problemático. Eu acho que não existe nada mais humano do que você conseguir, de fato, fornecer acesso àquela pessoa que, eticamente, seria apropriada, né? Que é bem intencionada. Como também, vamos lá, apareceu lá, 129 no Código Penal, 129, parágrafo 6º. Você sabe o que é? Esse eu não sei. É lesão corporal culposa. Acidente de trânsito. Tá. Você estava lá, você causou um acidente ou coisa parecida, provocou uma lesão corporal culposa em alguém ou coisa parecida. Ou alguém estava no teu carro ou no outro veículo. Você merece não ser contratado por causa disso? Não. Eu acho que depende. Depende, não, mas depende. Você estava embriagado? É aquilo que você tem que analisar. Exatamente. Mas, tem que ser analisado. Aí 121, homicídio. Homicídio. Aí é uma coisa...
Estupro, eu não lembro qual é o artigo, mas entendeu? São coisas que você tem que pesar. 214. Vamos lá, e você fala, poxa, De Paula, mas você está sendo muito duro. Não. Independente se você vai aplicar o PRA ou o ARC, não me importa. Para você colocar uma babá, uma auxiliar de limpeza na sua casa, que é tido na lei, inclusive, com o seu porto seguro, que existe legislação específica para a polícia entrar na tua casa, tem horário específico, certo, doutor? Ou na tua empresa, que é um local que, se você não cuidar bem no que tange a legislação, quem responde é o dono da empresa, Sim. correto? Quem responde na sua casa, porque se algo acontecer lá dentro é você. Então, você tem que proteger o teu ambiente. Então, você tem todo o direito, sim, de fazer as suas pesquisas, de conhecer quem você está colocando para ser a babá da tua filha, para cuidar da sua casa, para ter acesso a quê? Às suas informações. Porque não é o tema, mas eu vou dizer da onde vem, é só a pontinha do iceberg. As ameaças externas vêm de pessoas que nós colocamos dentro da nossa casa, do nosso negócio, que não são preparadas, o que nós não conhecemos, e que os engenheiros sociais são especialistas. Eu ligo para a tua casa, o Edmundo está? Não, o seu Edmundo foi com a dona Camila na casa do João almoçar, fazer churrasco, já deu toda a tua fita, e dá um endereço, inclusive, se bobear. Então, por isso que ter a informação e proteger e treinar pessoas é um fator primordial. Perfeito. Perfeito. Ok? Pessoal, a gente já bateu um papo aqui super bacana. Eu acho que a gente tem conteúdo aqui para ficar o resto do dia, mas o nosso horário é controlado. Todo mundo aí tem agendas, aeroportos para poder atender, né? E a gente mora numa cidade um pouquinho caótica, então tem um deslocamento. Eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma palavra final aqui para o nosso ouvinte, né? Para a pessoa que está participando e acompanhando a gente até aqui, do cuidado, né? E aí no final eu faço um encerramento aí. Podem falar das nossas ferramentas, das soluções. Deixem também os seus canais de contato, é importante, o pessoal tá lá, vocês também contribuem, geram conteúdo para toda a nossa sociedade, né? É importante falar aqui, por mais que a gente seja uma empresa fornecendo solução para evitar e mitigar isso, né? Evitar não dá para ter certeza, mas mitigar sem sombra de dúvidas a gente pode fazê-lo contribuindo. A ideia disso é trazer esse tema à pauta com mais frequência para que haja esse cuidado, essa atenção. Porque às vezes a pessoa não tem informação que ela pode, com uma ferramenta de baixo custo, né? Muito prática de usar em alguns minutos, ela pode evitar uma tremenda dor de cabeça para ela, né? Então é importante que deixe isso. Já segue aí o nosso canal, depois abre o nosso site lá, cyclops.com.br, para conhecer. Tem vídeos instrutivos, segue nossas redes sociais porque vai ter muito material bacana. A gente sempre está compartilhando cases, casos, não só nossos, né? Mas também de algumas outras empresas que aconteceram, que não tiveram atenção. E eu vou pedir que vocês deixem essa palavra final também, como acompanhar vocês nas redes sociais. E aí para vocês também estarem também fazendo um jabazinho aí do negócio também. Ah, perfeito. Gosto sempre de mencionar que controle é bom, mas confiança é melhor. Né? Quando você pode confiar em quem está do teu lado, é muito mais gratificante do que estabelecer controles e mais controles. Então a Cyclops ela nasceu justamente para ajudar empresas dos mais diferentes segmentos e pessoas a se protegerem, a terem mais confiança no seu dia a dia e nas suas relações. Então, além disso, convido quem quiser saber um pouco mais sobre meu trabalho. Tem lá um Instagram que é Anderson_Tamborim. Lá eu falo sobre comportamento humano, investigação comportamental, né? Falo sobre desonestidade, entre outras coisas. Então, convido vocês a saber um pouquinho mais e agradecer quem assistiu até aqui. Pessoal, eu indico, tá? Como advogado com mais de 30 anos de experiência, eu já me livrei de alguns problemas aí fazendo a utilização das ferramentas, tá? Hoje em dia, como o nosso direito é muito dinâmico, né? É muito importante que a gente tenha essa previsibilidade do que vai poder acontecer lá na frente. E a ferramenta que nós conversamos hoje, ela traz essa segurança mínima necessária para que você possa saber com quem você está lidando do outro lado e quem você vai trazer para dentro da sua empresa, justamente para evitar um pior amanhã, que seria uma demanda judicial, um litígio, um prejuízo, aquela pessoa de repente faz um extravio patrimonial muito grande, e isso tudo é muito negativo para o teu negócio. Então, como um advogado experiente, sênior, e já estou há muito tempo na área, eu recomendo a utilização dessas ferramentas. Maravilha.
Bom, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Foi pouquinho, porque se a gente for, como você mesmo colocou, falar dos casos e das nossas experiências vividas e muito bem vividas, a gente fica aqui por um bom tempo. Me coloco à disposição, depois eu deixo aí contigo os meus contatos para quem quiser também me encontrar no LinkedIn. É muito fácil, é Marco Antônio de Paula. Tenho o prazer de fazer parte do time da Cyclops e ser coautor, né, junto com o professor Anderson Eduardo Fabrício, das ferramentas ARC e PRA. Nós não vendemos éticas, nós fazemos com ética. Eu uso nos meus processos de investigação, na minha produção de conhecimento e inteligência, à frente de do outro negócio que eu tenho, que trabalha na área de segurança empresarial, e recomendo, né? Não faça como algumas pessoas que primeiro sofrem para depois perder. Em vez de perder meses, perca 10 minutos fazendo as pesquisas tanto no ARC como no PRA, para que você não tenha nenhum dissabor futuro. Muito obrigado. Pessoal, a gente encerra esse episódio. O agradecimento nosso por ter acompanhado até aqui. A gente trouxe gente de muito calibre, com muita experiência, que vive ali o dia a dia de forma intensa, né? Porque na maioria das vezes, infelizmente, a gente é acionado quando a bomba já estourou, né? Então você tem que fazer contingência, tem que correr atrás de entender o cenário. É muito mais prático, é muito mais econômico, muito mais funcional você fazer isso antes. Às vezes por um custo muito baixo. Entra lá no site, conheça os produtos, entre em contato com a nossa área comercial, que pode criar ali alguma condição especial favorável. E você, que é uma pessoa que está aqui, que está ou não na frente de uma operação de negócio, tem ali um cargo, uma responsabilidade sobre recrutamento, sobre seleção, sobre promoção, sobre alguma área, entenda que isso é uma contribuição, uma ferramenta para te auxiliar, inclusive você se prever, porque às vezes você vai trazer um auxiliar, um analista, para estar junto ali dentro do teu time, e ela pode te beneficiar nesse sentido. Entenda o comportamento também daqueles que estão contigo, porque aí você vai saber gerir melhor, entregar um resultado melhor também para a organização, e você também, que é do lar, que está contratando alguém para cuidar da tua família, para cuidar dos teus negócios, né? Uma ferramenta que vai te atender e vai te auxiliar de forma extremamente prática e funcional. Fiquem à vontade com o nosso canal e até o próximo episódio. Forte abraço. Valeu!